A Argentina foi tricampeã mundial e se isolou no terceiro lugar de maiores campeões, atrás só do Brasil e da Alemanha e Itália com 4. Já a França ficou com o vice pela segunda vez, empatando com o Brasil e com a Itália em finais perdidas. Mas e se fosse o contrário? E se todos os times que foram campeões tivessem sido vices? Como ficaria essa lista? Então esse vídeo vai ser diferente. Bora entrar numa realidade alternativa e ver como ficaria a lista de títulos desde 1930, considerando os vices como campeões. E cara, é loucura, a tabela muda completamente. Seleções que nunca ganharam acabam ficando com mais títulos que o Brasil. Mas antes da gente ver o campeão alternativo de cada Copa, bora ver como tá meu clube no Futebol Team. O Futebol Team é um jogo online grátis de futebol e tu se torna jogador de um time ou até dono dele. E meu time entrou numa liga que tá no começo ainda. E logo de cara meu time pegou um bem mais forte. Então tomamos uma sapatada. Mas a gente vai melhorando. Deixa eu mudar aqui a tática, colocar outra formação. Eu sou um técnico em desenvolvimento ainda. Mas a gente tá precisando de mais zagueiro e mais meio campo, hein? Então se tu quiser entrar no meu time, é só tu criar o teu jogador e mandar a solicitação. E meu time tá no servidor mais novo que saiu, o dos Estados Unidos. E se tu não entrar no meu clube, pode criar o teu próprio e competir nas ligas. Então corre pro primeiro link da descrição e confere. Então beleza, bora falar dos campeões mundiais. E como é uma realidade alternativa, vamos inverter a tela e já bora começar indo lá pro passado. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, que aconteceu em solo uruguaio. E as duas seleções mais fortes ali eram justamente as sul-americanas, Argentina e Uruguai. Aí depois de cada time golear na semifinal, se encararam na grande decisão e nessa realidade alternativa, a Argentina conseguiu derrotar o Uruguai para conquistar a primeira Copa do Mundo. A Argentina desbancou os campeões olímpicos de 28 e ficou no topo do futebol mundial. Aí 4 anos depois, a Copa do Mundo saiu da América do Sul, foi pra Europa e aconteceu na Itália. E o time da casa era muito forte, tanto que conseguiu chegar na final. Mas do outro lado da chave tinha uma seleção muito boa de um país chamado Tchecoslováquia. A seleção tchecoslovaca do capitão Planica passou por todo mundo, incluindo a Alemanha na semifinal, e no Estádio Nacional de Roma conseguiram um feito que parecia impossível de derrotar a Itália na sua própria casa. A Tchecoslováquia conquistava a Copa do Mundo e ganhava uma estrela no escudo. Um vexame pra Itália. Mas os italianos não desistiram. Então quando chegou a Copa de 38, que aconteceu na França, passaram por todo mundo mais uma vez, como o time da casa França nas quartas, o Brasil nas semis e alcançaram a final para tentar finalmente levar esse título. Mas o que eles não esperavam era que vinha outra seleção do leste da Europa para acabar com a alegria deles. A Hungria. A Hungria, liderada pelo capitão Georgi Sarosi, meteu 2-0 na Suíça, 5-1 na Suécia e na decisão no Estádio Olímpico Yves no Manoir, foram para cima da Itália e derrotaram ela para conquistar a maior taça do futebol mundial. A Itália era vice 2 vezes seguidas e um país do leste europeu levava a Copa do Mundo. Aí tá, logo depois dessa Copa veio a Segunda Guerra Mundial, o que infelizmente não foi numa realidade alternativa, e depois de tudo de ruim que a guerra trouxe, no ano de 1950 a Copa voltou a acontecer para ser sediada aqui no Brasil. Todo mundo ficou animado que a Copa ia acontecer aqui e a nossa seleção tinha tudo para tomar protagonismo porque era muito forte. Contava com o goleiro Barbosa, Augusto da Costa, Ademir de Menezes, Jair Rosa e lá vai. Então passou da fase de grupos e valendo o título mundial, tinha que terminar em primeiro num grupo com Uruguai, Espanha e Suécia. Aí o Brasil destruiu a Suécia, acabou com a Espanha e acabou tendo uma decisão contra o Uruguai. A gente só precisava empatar para ser campeão. Então assim foi. No Maraca a gente conseguiu o empate em 1-1 e o Brasil conquistou o mundo na sua própria casa. 1950 se tornava o ano do Brasil e a gente entrava na lista das maiores seleções do mundo. Um sonho que se tornou realidade. Então tá, depois disso a Copa voltou pra Europa e uma seleção que já tinha estrela na camisa decidiu fazer história mais uma vez. Liderados por Ferenc Puskás e outros como Xibo, Sandor Kocsis e companhia, a Hungria voou. Nas quartas meteram 4-2 no Brasil, nas semis 4-2 no Uruguai e na final encarou a Alemanha. A Hungria já tinha encarado a Alemanha na fase de grupos e destruiu eles. Então na final no estádio Wankdorf, derrotaram eles mais uma vez e a Hungria se tornou a primeira bicampeã mundial. A maior seleção até então tinha nome. Aí se a Hungria passou pela gente nas quartas, na Copa de 1958, que foi sediada na Suécia, a gente foi com tudo e não baixou a cabeça pra ninguém. Com Pelé e Garrincha, a seleção foi avançando, passou pela França nas semifinais e alcançou a decisão. Aí na grande final, o Brasil, que estava em busca do bi, encarou um time inédito, a Suécia. O time da casa conseguiu chegar ali depois de derrubar 2 gigantes, a União Soviética e a Alemanha. Então não eram nada fracos e quando chegou na decisão, derrubaram outro gigante que era o Brasil. A Suécia de Nils Edholm conquistou a Copa em sua casa e também entrou na lista de campeões. O Brasil não queria acreditar que ficou com vice, então se preparou muito e 4 anos depois que a Copa acontecendo no Chile, seu vizinho, foram com tudo para finalmente conquistar essa segunda taça que queriam. Então mais uma vez eliminaram todo mundo, incluindo o próprio Chile nas semis, e chegaram na final. Mas se o Brasil tava buscando o bi, naquele ano outra seleção também tava, a Tchecoslováquia, que também fez uma campanha muito boa e na final no Estádio Nacional de Santiago derrotou o Brasil para ficar com a taça mais uma vez. A gente era vice de novo
novo e a Tchecoslováquia levava sua segunda Copa do Mundo, empatando com a Hungria. Então até aqui, os campeões mundiais alternativos foram a Hungria e a Tchecoslováquia com 2 títulos, seguido do Brasil e da Argentina com 1 título cada. Aí beleza, 4 anos se passaram, a Copa voltou pra Europa e foi sediada no país que inventou esse esporte maravilhoso, a Inglaterra. A Copa ia acontecer na casa do futebol e os ingleses queriam muito levar o título. Imagina, seria uma baita oportunidade de mostrar ao mundo o seu futebol. Mas do outro lado da sua chave, tinha uma seleção muito boa que também estava buscando sua primeira taça, a Alemanha, que contava com Beckenbauer e Uwe Seeler. Aí as duas seleções chegaram na final no estádio de Wembley e com gol de Haller depois de Weber, a Alemanha derrotou os ingleses em sua própria casa e levou sua primeira taça. A Alemanha acabou com a alegria da Inglaterra e entrou na seleta lista. Então tá, depois disso, como atuais campeões mundiais, a Alemanha foi pra Copa de 70 no México tentar repetir o feito, mas nas semis foram derrotados pela Itália no que ficou conhecido como a partida do século, e os italianos foram pra decisão mais uma vez encarar um país experiente em finais de Copa, o Brasil. O Brasil com Pelé, Rivelino e companhia queria finalmente conquistar a Copa e deixar pra trás o fantasma do vice, mas no Estádio Azteca, no México, a Itália de Sandro Mazzoli e Bonicenha adiou nossos planos e derrotaram a seleção pra ficar com o título, a primeira Copa da Itália. O capitão Jacinto Facchetti entrou pra história levantando o título mundial e o Brasil amargava mais um segundo lugar. Já eram 3 finais seguidas que perdiam. Essa realidade alternativa não tá boa pro Brasil não. Mas beleza, Itália campeã e 4 anos depois a Copa saiu do México pra acontecer na Alemanha. E né, os alemães já tinham ganhado em 66 e na Copa de 70 caiu pro campeão. Então agora, como iam sediar o Mundial, tinham muita chance de levar o bicampeonato. Mas o que os alemães não contavam é que naquela Copa tinha uma seleção muito forte que não tava na anterior, a Holanda. A Holanda de Cruyff revolucionou a tática no futebol e na segunda fase, valendo vaga pra final, eliminou a Argentina, a Alemanha Oriental e o Brasil pra chegar na decisão. Então no Estádio Olímpico de Munique, a Laranja Mecânica derrotou a Alemanha em sua própria casa e o Johan Cruyff conquistou a Copa do Mundo. A Holanda entrou na lista de campeões mundiais e ganhou uma estrela no escudo. O Cruyff se consolidou como um dos maiores da história. E se a Holanda derrotou o time da casa, 4 anos depois eles foram pra Copa que aconteceria na Argentina com muitos dos mesmos jogadores. Dessa vez não tinha mais o Cruyff, mas ainda contavam com o goleiro Youngblood, capitão Kroll, Neskins e lá vai. Aí a Holanda mais uma vez conseguiu jogar muito, passou pra final e encarou a Argentina de Passarella e Mário Kempes. De novo iam decidir a Copa contra o time da casa. Essa era a primeira final de Copa que a Argentina disputava desde 1930. Então foram pro Estádio Monumental em Buenos Aires e os argentinos queriam muito levar a taça. Mas depois de 90 minutos, o atual campeão foi superior e derrotou eles para conquistar a Copa do Mundo mais uma vez. A Holanda agora era bicampeã mundial, terror dos países sede, e empatava com a Hungria e com a Tchecoslováquia como maiores vencedores da Copa. Só que aí a geração holandesa foi passando e pra Copa seguinte, 82, eles simplesmente não se classificaram. Então a Copa ia ter um outro vencedor e nesse mundial tinha muitos times incríveis, como o Brasil de Sócrates e Zico. Mas nossa seleção, mesmo com um baita elenco, acabou sendo eliminado pela Itália de Paulo Rossi, que no fim alcançou a final para tentar buscar a sua segunda taça. E essa Copa estava acontecendo na Espanha, mas na final quem caiu contra a Itália não foi o time da casa, e sim a Alemanha, que contava com o atacante Rummenigge, o atual bola de ouro, Paul Breitner e lá vai. Aí nessa realidade alternativa, quem se deu melhor foram os alemães, que conquistaram o bi e empataram com a Holanda em taças. Mas os alemães não estavam satisfeitos. Então no ano de 86, foram pra Copa com muito dos mesmos jogadores, passou do mata-mata eliminando todo mundo, incluindo o time da casa México, e chegou na final. Aí na grande decisão, tava o time que nessa realidade alternativa já tinha perdido pra Holanda em 78, a Argentina, que dessa vez tinha ninguém menos que o Maradona. Mas mesmo com o Maradona, a Argentina mais uma vez sentiu a pressão de uma final de Copa e foi derrotada com um gol de Rummenigge e de Voller. A Alemanha conquistava mais uma Copa e se tornava a primeira tricampeã mundial, primeira seleção a ganhar 3 títulos e se isolava na liderança como a maior vencedora das Copas. Então agora a lista ficava assim: Alemanha na liderança com 3 títulos, seguido de Holanda, Hungria e Tchecoslováquia com 2, e Brasil, Argentina, Itália e Suécia com 1. Mas a Argentina não se conformou em perder mais uma final, então ficaram com sangue no zóio e no ano de 1990, o Maradona foi com tudo tentar conseguir o que o Pelé não teve nessa realidade alternativa, uma Copa do Mundo. Então os argentinos com o goleiro Goicoechea, Maradona, Desotti e lá vai, eliminaram a Itália, que era o time da casa nas semis, e foram pra final no Estádio Olímpico de Roma. E junto da Argentina, caiu simplesmente essa seleção que tinha se tornado tricampeã, a Alemanha. Era a Argentina contra a Alemanha de novo, só que dessa vez a Argentina cresceu, derrotou os alemães para conquistar o mundo pela segunda vez na história, 1930 e agora 1990. Agora só 3 seleções tinham um título conquistado, a Suécia, o Brasil e a Itália. Aí no ano de 1994, justamente 2 dessas
seleções alcançaram uma decisão e protagonizaram uma grande final da Copa do Mundo. O Tafarel, Mauro Silva, Dunga, Romário e companhia tinham um sonho de trazer a primeira Copa para a seleção brasileira. Nunca mais tinham ganhado desde 1950. Já a Itália com Maldini, Baresi e Roberto Baggio também estava em busca do bi. Aí numa partida muito acirrada, os dois times acabaram não saindo do empate, ela foi para os pênaltis e a Itália ganhou com um pênalti decisivo de Roberto Baggio. A Itália conquistava sua segunda Copa do Mundo e agora dos campeões, o Brasil e a Suécia eram os únicos que só tinham uma taça. Todas as outras contavam com 2 títulos. Mas assim como a Argentina perdeu no ano e ganhou outro, em 1998, já com a atual bola de ouro Ronaldo Fenômeno, o Brasil, comandado pelo Zagallo, eliminou a Dinamarca nas quartas, a Holanda, bicampeã nos pênaltis nas semis, e chegou na decisão encarar um time inédito, a França. A França era o time da casa e não tinha experiência em finais de Copas, mas tinha um sonho de conquistar o título pela primeira vez em frente à sua torcida. Mas o Brasil estava cansado de só perder finais, então foi com força total pra cima da França e derrotou ela por incríveis 3-0 para finalmente conquistar a Copa do Mundo. Depois de 48 anos, a gente era mais uma vez campeão mundial. 1950 e 98. Finalmente ganhamos nossa segunda estrela na camisa. Então agora parece que o fantasma do vice passou e quando chegou a Copa seguinte, em 2002, o Brasil, já comandado pelo Felipão, voou mais uma vez e chegou na decisão pela terceira vez seguida. Agora a gente só tava um passo de se tornar tricampeão e empatar com a Alemanha em títulos. Mas na final, quem caiu contra a gente foi a própria Alemanha, que contava com Oliver Kahn, Bernd Schneider, Klose, Neville e companhia. Aí mesmo que a Alemanha não jogasse tão bem quanto o Brasil, o Oliver Kahn defendeu todos os chutes do Ronaldo e no fim a gente acabou derrotado. A Alemanha ganhava o tetra e se isolava mais ainda como a maior campeã mundial. E se a Alemanha se consolidava como a maior campeã do mundo, 4 anos depois a Copa aconteceu, sabe aonde? Na própria Alemanha. Em 2006 a Copa ia acontecer na casa dos alemães, que estavam querendo muito conquistar mais uma taça. Mas quando chegou na semifinal, foram eliminados na prorrogação para a Itália. Só que se a Itália era forte, do outro lado tinha a França de Zidane. A França buscava sua primeira taça, porque em 98 tinha perdido. Então encarou os italianos no Estádio Olímpico de Berlim, ficaram no empate e nos pênaltis os franceses deram a melhor para ficar com a taça. Zidane campeão do mundo. Até ali, o único time campeão uma única vez era a Suécia. Mas agora a França entrou na lista também como campeã inédita. Aí beleza, passou isso e na edição seguinte, tanto a Itália quanto a França, atual campeã, acabaram eliminadas na fase de grupos. Então a Copa ia ter um outro vencedor. Aí na final, no estádio Soccer City, na África do Sul, uma seleção que não conquistava o título há 38 anos, alcançou a decisão da Copa. A Holanda, a bicampeã, fez uma campanha muito boa e estava na final. E nessa final, eles iam encarar a seleção da Espanha, que estava ali pela primeira vez. Eram 2 timaços e essa era a primeira vez que os espanhóis chegavam até ali no torneio. Mas a experiência holandesa falou mais alto e o time de Robben, Van Persie e Schneider derrotou os espanhóis para conquistar o tricampeonato mundial. A Holanda se isolava na segunda colocação de maiores campeões e ganhou a terceira estrela no escudo. Gigante demais, né? E para chegar na final de 2010, a Espanha teve que passar pela Alemanha, um time que sempre dava trabalho. Imagina, era o maior campeão mundial nessa nossa realidade. Então quando chegou a Copa de 2014, a Alemanha foi mais forte ainda e tinha um sonho de conquistar o Penta. Mas o que a Alemanha não contava é que uma seleção vizinho do país sede estava com tudo e vinha com um dos melhores jogadores da história, a Argentina. Essa era a terceira vez que a Alemanha e a Argentina se enfrentavam numa final de Copa. Aí assim como tinha sido em 1990, os argentinos foram pra cima e por 1-0 conquistaram o Mundial. Em pleno Maracanã, o Messi levava o maior título da sua carreira e a Argentina conquistava o tão sonhado tri, empatando com a Holanda. Mas beleza, passou o tempo e 4 anos depois, a atual campeã não conseguiu defender o título porque caiu nas oitavas para a França, que assim como em 2006 foi com tudo e com Mbappé, Griezmann, Pogba e companhia chegou na final. Mas a França achava que podia conquistar sua segunda Copa do Mundo, uma seleção que alcançou a final de uma forma inédita acabou com a festa. A Croácia. A Croácia nunca tinha chegado na final, mas com times de guerreiros passaram por todo mundo no mata-mata, ou na prorrogação ou levando nos pênaltis, e chegaram no estádio Luzhniki para conquistar a estrela na camisa. Os croatas com Modric, Rakitic e Perisic fizeram história derrotando os franceses para levar a taça mais desejada pela primeira vez na história. A França ficava com outro vice e a Croácia empatava com eles. Mas a França não ia deixar barato. Então depois de 4 anos, com ainda o mesmo treinador e um timaço com vários jovens que surgiram, conseguiram passar por todo mundo e alcançaram sua segunda final de Copa seguida. Aí na grande decisão no estádio Lusail, os franceses encararam a gigante Argentina, que estava em busca do tetra. Mas a França, que não queria ser vista de novo, foi pra cima, teve uma partida muito dura, empatou o jogo 2 vezes e levou ela pros pênaltis. Aí nas penalidades, os Leblanc se deram melhor e derrotaram os argentinos para conquistar o mundo
pela segunda vez. A França era bicampeã e finalmente Mbappé e o Griezmann levavam a Copa. Então beleza, vamos ver agora como ficou a tabela final de campeões alternativos. Começando com aqueles que só ganharam uma vez, que é a Suécia e a Croácia. Um pra cada. Agora, subindo um pouco mais, tem aqueles com 2 títulos. E tem vários aí, hein? Primeiro a Hungria, depois a Tchecoslováquia, a Itália, o Brasil e a França. Sim, isso tudo de seleções levaram 2 vezes a Copa. Nosso Brasil tá no meio aí. Já com 3 títulos, são só a Holanda e a Argentina. 2 gigantes do futebol. A Argentina fica com mais taças que a gente. E a maior campeã mundial com 4 Copas do Mundo é ela, a Alemanha. 1966, 1982, 86, 2002. Que loucura. E aí, qual realidade você prefere? Pra nossa seleção brasileira esse negócio não ficou legal, não. Imagina, a gente teria só 2 títulos. Que bom que na realidade a gente ganha as finais. E se tu gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo mais ideias que eu posso trazer, compartilhe com seus amigos e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que tu vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!